Porque tá difícil. O Flamengo tá com um time e tá reforçado, né? Esse que é pior, não é só o time do ano passado. Incorporou, né, Muricy? Incorporou. Agora o Jesus olha pro lado e Qual é o continua peso forte. que tem? Porque dirigir... Marco Antônio, eu falo por você, por favor. Você já está exatamente para pegar esse gancho. Você me lembrou o Arnaldo César Coelho com a senha balançando aí. Para pegar esse gancho, o Bruno Henrique, o treinador do Flamengo, Jorge Jesus, falaram que o Flamengo está em outro patamar. Isso, como treinador, mexe em você, um outro time? Você acha que não tem um pouco de arrogância, prepotência, falar Flamengo está em outro patamar, como se os outros times... Eu vou até falar não tem um desprestígio nisso? Ou está mesmo em outro patamar? Eu tento entender qual que é o contexto. Exatamente. Sabe? Qual que é o contexto? Porque assim, exatamente. Ó, a gente como treinador, a gente se expressa muitas vezes e qual parte que foi retirada do contexto, ou que contexto ele falou isso, qual foi a pergunta que antecedeu. A gente pega só o fragmento daquilo e parece essa arrogância. Eu também não sei como é que é o comportamento na própria Europa. Não tinha. Sabe? Deixa eu tentar explicar uma coisa. E o Paulo César falou isso muito bem, não troca de passe. Sábado, No sábado. E a entrevista depois dele, nós não estamos acostumados a esse tipo de falas. Portugal e Brasil falam o mesmo idioma, mas de forma absolutamente diferente. De forma absolutamente diferente. O português, ele é excessivamente formal e muito direto naquilo que fala. Uhum. E nós aqui somos... Nós temos um subtexto. Ele depois, lá na sexta-feira, na entrevista coletiva antes do jogo, no sábado, famoso anteontem, ele disse assim, gozado que eu não vi nenhuma repercussão, porque eu, antes de falar de outro patamar, falei 2 vezes que o Fluminense desse ano é bem melhor que o do ano passado. Foi. Ninguém falou isso. Quando ele quis ele se repercutiu. E aí é um elogio Fluminense, não vai repercutir isso. Ele disse assim, eu dei Porque é um elogio, né? O que ele quis dizer, aí ele tentou se explicar mais a brasileira. Eu assisti. Ele disse, eu dei dados do seguinte, o Fluminense pode disputar amanhã o título da Supercopa? O Fluminense pode sonhar em ser campeão da Sul-Americana esse ano? Da Libertadores esse ano, da Sul-Americana, claro que pode. Da Libertadores esse ano? E em ser campeão da Libertadores, tem a oportunidade de disputar o título mundial? Então, essa foi a questão de patamar, que cada um tem o seu objetivo. É o jeito. E é assim, quem aqui já não passou por uma situação em Portugal de estranhar a forma que eles falam? Eu conto sempre uma historinha de piada, você vai falar, de um restaurante que eu adoro em Lisboa, tive em setembro pela última vez. Oramos. Não vou falar não, para não fazer propaganda. É frequentado pelo mundo do futebol e pelo mundo artístico. E é o lugar onde mais o JJ vai. Uhum. E é o lugar onde também eu mais vou. E uma vez o Brasil jogando com a seleção brasileira, eu combinei o seguinte, minha mulher Desirê estava comigo, disse pro João Ramalho, pro Shoa, vocês têm um trabalho para terminar, eu já terminei o meu, vou indo na frente, vou pegar a mesa, aí eu peço a comida para o cara não querer botar para fora, dar tempo de vocês chegarem. Bom, em suma. E aí pedi lá um bacalhau à lagareira. E o cara trouxe o bacalhau. E quando ele passou com o bacalhau assim na minha frente, aquele aroma espetacular, eu ainda brinquei com ele, falei, opa, que maravilha, isso está uma delícia. Ele falou, disse assim, nunca ouvi uma bobagem igual. Ainda não comeste? Como é que pode dizer que está uma delícia? Essa é a forma com que eles falam. Então tem que se entender também. Mas eu queria uma resposta dele, Gal. Eu só queria explicar Já que isso foi bem defendido, você queria ver o contexto, você acha que o Flamengo está no outro patamar, está impossível enfrentar o Flamengo? Você enfrentou, ganhou, eliminou o Flamengo dentro do Maracanã da Copa do Brasil. O Flamengo está nesse patamar todo. O que você acha como treinador? A gente acaba tendo essa dificuldade de admitir a grandeza do adversário, né? No Brasil a gente tem muito esse problema de o meu é o melhor do mundo e que talvez na Europa fique muito mais claro isso, né? Quais são os times que disputam por em cima, um time abre claramente, nosso papel esse ano é chegar em 8º, né? E tá todo mundo tranquilo em relação a isso. Aqui se você tem um time que fala, hoje nós queremos chegar no G5 do brasileiro, os caras te matam.
né? Porque tem que brigar para ser campeão sempre. Nós estamos com muita frescura. Verdade. O cara Esse é o problema. O cara é Estamos direto. com muita frescura. Ele não falou com maldade, ele falou que é verdade mesmo. Mas o Tá em outro Flamengo hoje patamar mesmo. tem o tá em outro melhor nível, elenco tá em outro do nível. futebol Tá em outro nível. Ah, pô. E com a vantagem do trabalho ter Tem aumentado. o melhor né? elenco, Alcance a nada. tem um grande treinador, tem continuidade de trabalho, né? Isso. E jogadores hoje, que por esse elenco que eu tô falando, não só de qualidade, de maturidade. Os caras que estão jogando ali são caras experientes, que já jogaram na Europa, já jogaram torneios internacionais, campeões de tudo, que não sentem nenhum jogo, Perfeito. sabe? Então você enfrentar o Flamengo hoje é muito difícil. E o nível de competitividade é impressionante. Não, A gente fica bem queria pertinho. dizer que eu não estou E dizendo... eles estão naquela gana de que ganhar você acha, todo Godão? momento. Não, todo momento. eu não estou dizendo que ele Você está achou sendo que é arrogante arrogante? e nada. Estou achando que esse é um assunto. Está sendo tá. debatido, está sendo comentado. É um assunto dos mais comentados hoje. E eu apenas fiz uma pergunta Sim. a um treinador que pode se sentir ofendido. Você Não. se sentiu Essa, ofendido? maneira essa que é a alguma. visão. Você se sentiu ofendido? Eu acho com que isso? De não. maneira alguma. Eu Eu tô vou dar outro falando, exemplo. Acho que eu tô não. falando O que eu não Muricy, vejo o time que ô, nem o Galvão, Flamengo há muito isso tempo. me O Muricy motiva, diz isso me motiva. Thiago, Me o Muricy diz motiva. assim, aqui é trabalho, aqui é trabalho. Se fosse hoje com a frescura que está hoje, Isso é arrogância. iam dizer que era uma arrogância dele, como dizer, por que, Muricy? Só você que trabalha? É. Tá meio chato esse negócio. E constatar que o Flamengo está, no mínimo, uma volta à frente dos outros adversários, como o Thiago aqui está constatando, não é nenhum demérito em relação ao Corinthians e não é nenhum demérito em relação às outras equipes. E posso dizer, eu garantir a vocês que o Paulo César não é Flamengo. E porque há um detalhe que precisa se levar em consideração. O Flamengo manteve o seu técnico e qualificou ainda mais o seu elenco. O Corinthians trocou de técnico, está trocando de ideia de jogo. O Palmeiras trocou de técnico, o Vanderlei está tentando mudar de ideia de jogo. O Grêmio, que contratou muito bem para essa temporada, mexeu no gol, mexeu na defesa, porque contratou 2 laterais, está mexendo no meio de campo e no ataque. O Grêmio é uma das melhores equipes do futebol E brasileiro. vem com a das temporadas. longevidade de Mas ele trabalho está do sendo Renato, que remontado. não existe no futebol O brasileiro. Internacional mudou de técnico. O Santos que ganhou de 4 do Flamengo. Mudou o treinador Mudou de também. técnico e mudou mudou de alguns ideia. jogadores, pô. O técnico que substituiu o Sampaoli, o Gesualdo, ele pensa futebol de uma maneira completamente diferente do Sampaoli. O Atlético Paranaense, que é um time que há 3 temporadas vem muito bem, mudou de técnico e o elenco, você ainda tem dúvida se ele vai dar respostas favoráveis ou não. Tem razão. Então, como você fez, Thiago, parabéns. Reconhecer que o Flamengo é um adversário que está mais bem estruturado, não é dizer assim, mas o meu time... Quando você for jogar com o Flamengo, você imagina que é o seguinte, você como técnico, o Flamengo é um time que você vai estudar cada vez mais, Claro certo? que sim, claro que sim. Até porque isso é motivador para qualquer treinador. Sabe? Você ganhar de quem é tido os como grandes jogador. confrontos, né? Sabe? Porque o que me desafia quando a gente eliminou o Flamengo no Maracanã, a gente foi campeão da Copa do Brasil eliminando o Grêmio, o Internacional, né? Foi efetivamente você ser melhor que os caras. E essa é a essência do jogo, não é? Claro. Eu ser melhor que meu adversário é diferente dos nomes, porque lá dentro do campo, se não tiver ninguém expulso, são 11 contra 11, sabe? E aí tem a tática, e tem o coração, tem a maturidade, tem o comprometimento, tem coisas que você não consegue Imagina mensurar. se hoje alguém falasse o que o Manguinha, grande Manga, grande goleiro, do Botafogo, da Seleção Brasileira, de Copa do Mundo, Internacional, do Nacional do Uruguai, o Nacional do Barcelona de Uruguai, Guayaquil. o grande Manga, ele dizia o seguinte, naquela grande fase do Botafogo, que o Botafogo cansou de passar por cima do Flamengo, Isso. o Manga dava entrevista e falava assim, já gastei o dinheiro do bicho, o jogo contra o Flamengo, a gente tem certeza que o dinheiro vai entrar. Imagina se fosse alguém dar uma entrevista dessa hoje. E eu vou te... Marco Antônio, e você ria. Você ria. Galvão, Porque você é da minha idade, você ria. sem dúvida, sem dúvida. Ué? Eu acho que a minha função aqui é fazer pergunta. Não, você tá certo. E o assunto é esse. E Por acho isso que eu eu queria ouvi-lo sobre isso. Entramos no assunto, mas também acho que a gente já pode ir, porque... Não quer dizer que eu defenda Não. o que eu estou perguntando. O- É porque é tema. Jornalisticamente é correto fazer a pergunta, na minha visão. Vem cá, o Luxemburgo assumiu o Palmeiras, os últimos grandes títulos, os últimos 4 títulos paulistas do Palmeiras são com o Luxemburgo. Os últimos 4 títulos. Ele é o técnico mais ganhou o Campeonato Brasileiro. E ele falou assim, eu vou pra cima desse mister aí. Isso é arrogância? E foi contra o Vasco e Flamengo, 4-4. É arrogância? Jogaço. Nada. Sabe, Ué? ô Galvão, Ô, Moa, que não. essas coisas tão chatas.
Galvão, sabe o que falta aqui no futebol brasileiro, que ele começou a falar e eu vou falar? É o seguinte, aqui no Brasil não se fala assim, eu vou preparar meu time para chegar na Libertadores, que o meu time é de Libertadores. Não se pode falar isso. Não se pode falar, eu vou preparar meu time para tentar chegar entre os 5. Mas tem no Campeonato Brasileiro poucos times que entram para ganhar o Campeonato Brasileiro. E a maioria vai lutar pela Libertadores, até para chegar... E alguns até G5, pela Sul-Americana, cara. Sul-Americana e tal. E ninguém fala isso. Se você for entrevistar os treinadores de todos os clubes, eles vão falar, vou entrar para ser campeão. Claro. Mesmo sabendo que não é verdade. Porque ele sabe que não pode falar diferente. Então, mas aí que vem, porque na Europa, eu joguei 7 anos lá. Mas foi o que o Thiago acabou de falar. Lá o cara diz assim, eu quero ser 8º. Não, mas não é assim. assim. Não é isso. Por exemplo, o Torino. A gente via a tabela do campeonato, o treinador viu o time que a gente tinha. Bom, nós vamos lutar para chegar em terceiro. O nosso campeonato é para chegar em terceiro. Nós ganhamos da Juventus, ganhamos do Milan, mas os caras foram campeão e vice. Mas nós chegamos em terceiro. O objetivo era chegar em terceiro. E ninguém chia, porque o objetivo é esse. Mas você acha que isso está na mentalidade do treinador ou do dirigente para vender para a torcida? Não, porque aqui está começando a ter uma exigência disso. Porque você tem um time como o Flamengo, que é muito superior à maioria, e vai lutar para ganhar o campeonato, e aí os outros vão falar, tudo bem, eu vou tentar brigar com o Flamengo para ganhar o campeonato, mas o Flamengo é o favorito, o Flamengo é o melhor elenco, é o mesmo time do ano passado, e eu vou lutar para chegar em segundo, para chegar na Libertadores. E acho que eu